Quem está aqui é a mãe de Maria Eduarda Jacome. Eu também sou mãe de uma criança especial. Tá dando para ouvir? Pronto. Então deixa eu ficar mais pertinho. Então quem está aqui hoje é a mãe de Maria Eduarda Jacome. E eu vim, na verdade, não dar uma palestra, né? Vim fantasiada de palestrante, mas vim, na verdade, para a gente conversar, né? Para aproveitarmos esse momento. Pode colocar, minha querida. Para aproveitarmos esse momento e trocarmos ideias, sugestões e acho que, acima de tudo, experiência. Porque quem trabalha com inclusão, na minha opinião, trabalha, acima de tudo, com experiências. A gente tem aqui várias mães e essas mães, com certeza, elas têm muitas contribuições a nos dar, né? São verdadeiras profissionais. Eu digo que a gente que é mãe de criança especial é profissional nata, né? Porque já faz mestrado, doutorado, já desde a gestação, da barriga, de tudo. Então vamos começar hoje esse nosso diálogo sobre aprendizagem e adaptação curricular. Pode passar. Então, primeiramente, eu queria que os pais e os profissionais aqui presentes, eles pensassem quais as nossas maiores dificuldades encontradas na vida acadêmica de nossos filhos, de nossos alunos e de nossos pacientes. Quando a gente coloca essa criança na escola, quais são nossas maiores angústias, preocupações, o que é que a gente realmente sente, o que é que a gente almeja, deseja, qual o objetivo que a gente quer alcançar. Então, na verdade, essa nossa conversa de hoje é justamente em relação à aprendizagem e à importância dessa adaptação curricular para as crianças que têm algum tipo de necessidade educacional especial. Seja uma deficiência mental, seja uma criança surda, cega, autista, Down, seja qualquer pessoa que tenha algum tipo de dificuldade. Eu queria que levantasse a mão aqui, quem é que sabe tocar violino? Amanda, Sueli? Amanda e Sueli. Amanda e Sueli. Eu queria que levantasse... Muito bem, Amanda. Graças a Deus, estou lhe vendo aí. Veja só. Quem aqui já tentou aprender alguma língua estrangeira ou algum instrumento musical ou fazer algum esporte que você queria, fazer sucesso nesse esporte, alguma coisa na área de aprendizagem, tentou e não conseguiu? Levante a mão. Eu já tentei e não consegui. Então vamos realmente conversar sobre adaptação curricular, porque talvez se alguma coisa tivesse sido feita a mais, a gente fosse pelo menos a metade só que levantasse a mão. Porque a adaptação curricular, ela pode ser feita para qualquer pessoa que tenha qualquer dificuldade. Então, pode passar. Então, geralmente, a gente que trabalha com inclusão, e quando eu falar inclusão, vocês pensem assim, Tereza está falando até de mim mesma, né? Porque eu, palestrante, se eu estivesse ali atrás, eu não estaria lendo os meus slides, então eu precisaria realmente de uma adaptação curricular de ou colocar um óculos, ou de aumentarem as letras, as imagens, ou então alguém tivesse o bom senso de me dar uma cadeira na frente. Porque quando a gente fala de adaptação curricular, não é adaptar só o currículo, é você adaptar o lápis para a criança segurar, é você adaptar a bolsa, é você colocar ela mais na frente, é você redirecionar um trabalho, fazer um planejamento específico, é você modificar o livro didático, é você adotar outro livro. Então, tudo que a gente faz para modificar e ajudar qualquer ser humano a aprender é uma adaptação. Então, essa figura, infelizmente, nos mostra a realidade das nossas escolas, né, dos nossos alunos, das nossas crianças. As crianças desestimuladas, muitas vezes, os professores, a gente fica sem saber como fazer, o profissional clínico também. Então, muitas vezes, pela falta desse olhar, dessa flexibilização da adaptação curricular, é isso que acontece com a maior parte das nossas crianças. Pode passar. Então, adaptação curricular. Qual seria essa proposta? Então, a proposta maior da adaptação curricular, ela é sinônimo justamente de flexibilização. Você flexibilizar, você abrir sua mente, você sair daquele currículo engessado que já vem desde o século XV, permeia até os dias atuais, e você ousar, você voar, você criar. Então, a adaptação curricular é sinônimo justamente dessa flexibilização. Desde o primeiro dia de aula, até a avaliação, até
até o relatório, até o boletim, até a educação física, desde o momento que aquela criança entra na escola, ao decorrer do ano inteiro, até quando a gente já vai elaborar o material escolar do ano que vem. Porque a gente tem que pensar também nessa questão, que a adaptação curricular, as pessoas que precisam, é um processo contínuo, porque ela vai começar quando a criança entra na escola e ela vai percorrer todos os anos acadêmicos em que ela estiver inserido nesse local. Então, ensinar não é transmitir informações, e sim criar condições e situações para a aprendizagem. Então, infelizmente, eu sou fonoaudióloga, então assim, eu falo por mim no curso de fono, no meu curso de psicopedagoga, eu como mãe, porque antes de ser mãe eu fui estudante durante muitos anos de escola tradicional, e a gente realmente aprende que ensinar é transmitir conhecimento, e na verdade não é. Ensinar é a gente transmitir, mas a gente acima de tudo propiciar condições dessas crianças, das pessoas a aprenderem. E no momento que a gente internaliza que ensinar é criar condições e situações para a aprendizagem, a gente dá o primeiro passo para aprendermos a fazer a adaptação curricular. Então, os alunos com necessidades educativas especiais, eles não aprendem menos, eles aprendem de sua própria forma diferenciada. O ensino individualizado, que prioriza as potencialidades de cada criança, ele ajuda esses alunos a encontrar novas rotas de aprendizagem. Então, independente de qual seja a minha especialidade, a minha graduação, a minha especialização, a escola que eu trabalho, acima de tudo, o meu papel enquanto educadora, enquanto profissional, clínica ou institucional, é justamente o quê? Elaborar, planejar essas novas rotas de aprendizagem para o meu aluno. Porque vai ser através dessas novas rotas de aprendizagem que eu irei elaborar as devidas adaptações curriculares. Pode passar. Ângela Carrancho da Silva, ela tem essa frase em um dos seus livros que eu achei que essa frase ela resumia quando a gente pensa numa adaptação curricular. Que é justamente o quê? Quando ela fala, não acredito em fórmulas mágicas, em metodologias universais ou em avanços tecnológicos que funcionam como milagres para a questão educacional. Por outro lado, acredito nas relações humanas que acontecem dentro dos muros escolares. Então, acima de tudo, para se traçar as rotas para a aprendizagem, para se elaborar as adaptações curriculares, acima de tudo, nós temos que ter o quê? A relação humana, a afetividade. Se a gente não tiver afetividade com o nosso aluno, com os nossos pacientes, com os nossos filhos, com as pessoas que convivem com a gente, a adaptação curricular não vai acontecer. Porque você precisa, acima de tudo, de sensibilização. Porque você, ao sensibilizar-se, você vai poder perceber aquela criança, o que ela está necessitando para aprender. Eu costumo dizer muito assim, vou dar um exemplo com a síndrome de Down. Se nós colocarmos 10 crianças do sexo masculino com 5 anos de idade, com síndrome de Down, fechado o diagnóstico aqui na frente, as 10, cada uma vai ser totalmente diferente uma das outras. Eu costumo muito escutar os estudantes, como eu também ainda sou um estudante, almejar de encontrar um livro que quando a gente abre, diga assim, olhe, com a patologia tal, você trabalha em matemática assim, português assado, geografia, inglês. Gente, isso nunca vai existir. O que vai existir são sugestões de trabalhos que deram certo e que as pessoas, graças a Deus, compartilham e divulgam. Porque o que é bom a gente tem realmente que passar para frente. E a adaptação curricular, ela vem nesse sentido. O que eu faço com a criança com síndrome de Down, eu também posso fazer com o autismo. Eu também posso fazer com uma criança surda. Não existe uma regra que diga, essa metodologia é própria para autismo. Por exemplo, as pessoas que trabalham com o método TEACH sabem que aquele material estruturado, ele é riquíssimo. Ele tem 4 níveis diferentes. Começa com cores, com reconhecimento de números, de letras. Depois o trabalho vai mais para associação de número à quantidade, formação de palavras, frases. O material, o TEACH realmente é um método americano
que ele foi elaborado para ser trabalhado com autismo. Mas quem trabalha com adaptação curricular sabe que o material estruturado do método TEACH é riquíssimo para trabalhar a alfabetização com qualquer criança que esteja nesse processo. Então, a adaptação curricular, ela vem justamente, ela não é uma fórmula mágica, mas ela é um caminho que, para as pessoas que têm sensibilidade acima de tudo, é um norte para iniciar um trabalho. Então, esse slide que eu coloquei é praticamente para a gente entender que a palavra currículo, ela significa no grego pista de corrida. Então, daí a gente já começa a entender o porquê de tudo ser tão engessado e complicado. Quando a gente diz assim, mas é tão complicado na escola, tem o tempo de fazer uma prova, o tempo de fazer uma atividade, né? Tem que seguir a rotina. E tudo isso vem lá do século XV, realmente, quando foi elaborado o currículo. Só que com a questão da inclusão, a gente tem que abrir a nossa mente que o currículo, ele também precisa ser adaptado, porque a escola inclusiva, ela é diferente da escola regular na seguinte questão. A escola que é apenas regular, o aluno se adequa a ela. Quando a criança vai estudar lá, os pais já são cientes que a criança vai ter que se adequar àquele ritmo, àquela rotina, àquela forma da metodologia da escola. Mas a escola regular, que é verdadeiramente inclusiva, ela é o inverso. A escola que se adapta ao estudante, à necessidade daquela criança, às prioridades e ao que ele precisa. Pode passar. Então, o currículo, ele produz formas de ser aluno, de ser professor, de ser incluído e excluído, de aprender, de ser avaliado, dentro de um tempo e de um espaço organizado para esses fins. Então, essa é a definição de currículo. Porém, a prática do currículo, quem tem que colocar é o professor em prática. Nós não podemos ser reféns do currículo, nós não podemos ser reféns apenas de uma metodologia, porque quem trabalha com inclusão tem que perceber que tem crianças que são mais musicais, crianças que são mais auditivas, mais visuais, que eu vou precisar trazer mais recursos visuais, porque chama mais a atenção dela. Uma criança, as outras gostam mais de música. E o que eu me espanto é que a gente discute tanto isso falando em inclusão, quando na verdade isso é com qualquer pessoa. Eu posso passar 1 hora aqui falando e vai ter várias pessoas que eu não vou conseguir tocar no coração. Mas tem pessoas aqui que bastava eu colocar uma música e valia pela minha palestra inteira, porque são pessoas mais auditivas, a música toca mais, chega nela. Então, quando a gente fala essa questão da inclusão, parece que é só para as crianças especiais. Ah, porque eu tenho que ver se meu aluno é mais auditivo, mais visual, se ele gosta mais de trabalhar com música. Gente, isso é para qualquer ser humano. Se eu pudesse aqui, se eu não tivesse só 30 minutos, eu colocaria uma música para a gente descontrair, depois eu começava meu blá blá blá. Mas a gente é refém do currículo, do tempo, do cronograma, da hora. E a adaptação curricular, a gente justamente tem que se despregar desse tipo de recurso de material para poder a gente bater asas e voar e realmente fazer um trabalho de qualidade. Durante muito tempo, o mundo tratou as crianças com necessidades especiais apenas como doentes que precisavam de atendimento médico e não de educação. O rompimento com práticas e conceitos antigos marcou justamente a necessidade de se repensar o conceito de currículo enquanto norteador do processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Então, quando a gente retoma a questão da inclusão dessas crianças com necessidades educacionais especiais, a gente observa o quê? Que além de considerarmos que cada pessoa é um ser individual, o qual possui suas especificidades, em se tratando de alunos os quais precisam de adaptações curriculares, a cronologia e a estrutura em si do currículo, ela necessita ser revista e pensada continuamente. Pode passar. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente elabora as atividades adaptadas, a gente tem que sempre estar repensando e reavaliando. Será que essa atividade está legal? Quando eu apliquei com Fátima, ela deu certo?
Fátima conseguiu? Não. Será que o problema foi realmente de Fátima ou fui eu que não soube adaptar? Fui eu que não soube levar esse conteúdo para Fátima? Porque isso é muito difícil. Geralmente a gente está aqui na frente com esse microfone na mão e acha que está falando tudo claramente, que tem os slides que é o apoio visual, que eu estou falando com palavras simples e objetivas, mas isso não quer dizer que todo mundo esteja entendendo da mesma forma. Então, na sala de aula, é justamente isso que acontece. O professor precisa refletir sobre o que ele está planejando, sobre o que ele está elaborando, justamente para ter a certeza se é aquele aluno que não tem condições de fazer ou de aprender, ou se é a minha prática que está inadequada. Então, acima de tudo, a gente tem que pensar, na hora de elaborar o nosso material, a nossa adaptação curricular, nos fatores que interferem na aprendizagem, que são o quê? A motivação, o desejo, a cognição. Por que a cognição? Porque a maioria das crianças com necessidades educativas especiais, elas não têm um nível cognitivo igual à idade cronológica. Então, geralmente, as crianças chegam com 10 anos e o professor espera que ela já saiba os conteúdos do 4º ano, do 5º ano, né? Ele geralmente espera que as atividades que ele vai passar para aquelas outras crianças, a criança consiga fazer, ou então, o pior de tudo, ele subestima e passa aquelas atividades de jardim da infância, de uma criança que ainda está se alfabetizando. E aí o que acontece? A criança se sente o quê? Desestimulada, desmotivada, porque a sua atividade, a sua prova, a sua avaliação, seja o que for, não está adequada ao seu nível cognitivo. Então, de repente, eu podia aqui passar uma atividade de japonês. Se ninguém entende japonês, como era que vocês iam ter condições de ler e responder essa atividade? O sentido do que está se aprendendo, que é fundamental. Vocês aqui hoje estão, supõe-se, porque alguns porque são pais, outros que são profissionais, mas acima de tudo, todo mundo aqui tem um desejo em comum. Todo mundo viu uma programação e espera aprender, melhorar, contribuir, trocar informações. Então, vocês estão aqui hoje, à noite, depois do dia inteiro de trabalho, de casa, de tudo, porque supõe-se que o que está aqui hoje tem algum sentido para vocês. Então, na sala de aula é a mesma forma. Se o que está sendo proposto em sala de aula não interessa a criança, ela vai... Se ela for autista, vai começar com os flaps, ela vai se desinteressar, ela vai passear e mexer com os outros, ela vai ficar enrolando o cabelo, enfim. Ela vai fazer o que qualquer pessoa faz quando o assunto não interessa. E a forma ou o método utilizado, porque quem trabalha com inclusão e adaptação curricular não pode utilizar só um método. A gente tem que ler muito, a gente tem que ler vários métodos, tem que usar o tradicional, o método montessoriano, o método Teach. Você não pode conhecer um método só, porque é muito pouco. A adaptação curricular, você requer ter conhecimento de vários métodos para você poder elaborar várias estratégias. Planejamento das estratégias. Então, eu vou tentar ser bem objetiva com vocês, tentar colaborar um pouco pela questão do tempo. Eu já vou pontuando. Então, primeiramente, a adaptação curricular, você precisa fazer um planejamento específico para o seu aluno. Não existe você fazer qualquer tipo de adaptação sem ter um planejamento. Então, se a minha turma tem 30 alunos, eu vou fazer para aqueles 28, aquele planejamento geral, e para aqueles 2 especiais que eu tenho na minha sala, eu vou justamente o quê? Elaborar um planejamento específico. Então, eu vou dar um exemplo. Estamos tendo uma aula de ciências, estamos estudando o sistema solar. Para a Fátima, né, eu vou focar mais em que planeta vocês acham? Qual é o planeta no sistema solar que eu vou dar mais ênfase para a Fátima pesquisar, fazer uma atividade? Não escutei. Terra. Terra, né? Então, a adaptação curricular parece uma coisa do outro mundo, mas não é. São atitudes simples, de bom senso, que para quem conhece o seu aluno, você tem o bom senso na hora de pegar o livro didático e selecionar exatamente o que é do cotidiano dele, da vida prática, o que faz sentido e, acima de tudo, o que vai ser importante para ele no futuro. Então, um exemplo de uma adaptação curricular de ciências, a criança está estudando o sistema solar.
ela assiste a aula igual as outras crianças, inserida lá, escutando a explicação do professor, vendo as imagens que o professor vai levar, olhando o livro como o professor vai estar passando as figuras e explicando. Porém, a atividade de classe e de casa, dependendo da condição, do nível cognitivo da criança, ela vai ter que ser o quê? Adaptada, reformulada. E aí a gente vai ver no decorrer aqui do processo como é que podemos fazer isso. Então, primeiro, temos que focar no conteúdo, que o assunto seja algo de utilidade diária que a criança precise aprender, que corresponda às etapas evolutivas imediatas ou próximas, não as que deverá adquirir mais tarde, dentro de um ano ou vários meses. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que ir no momento do que o meu aluno está precisando aprender e, acima de tudo, do que ele tem condições de aprender. Não me interessa se ele está no terceiro ano e o currículo diz que no terceiro ano ele tem que adquirir isso. Se ele tiver condições de adquirir bem feito isso e isso, eu vou fazer isso bem feito. E no ano seguinte a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Porque com a adaptação curricular você não pode amarrar. Isso é do primeiro ano, isso é do segundo, isso é do terceiro, isso é do quarto. Não, a flexibilização ela está justamente aí. E daí a importância de um trabalho em equipe. Porque quando eu passo essa criança no outro ano para minha colega, eu preciso literalmente passar aonde ela ficou e o que a gente vai dar continuidade. Para que essa criança não regrida, não ande para trás e a professora que receba não comece atividades, né, que estejam abaixo da capacidade daquela criança. Que as condutas prévias na qual se apoia o novo aprendizado já tenham sido adquiridas pela criança. Vou dar um exemplo simples. A minha filha, ela passou muito tempo para multiplicar. Então, olha, Cris, eu vou soltar a caneta. Isso é porque quando eu começo eu fico muito nervosa, aí eu seguro a caneta. Aí depois eu vou me soltando, aí solta a caneta. Vamos lá. Vou dar um exemplo de Maria Eduarda. Quando Maria Eduarda estava no terceiro ano, que é a segunda série, a turma iniciou a multiplicação. E ela estava iniciando a adição. Então, o livro didático dela foi sugerido que apenas o livro de matemática, que na época era o que ela não acompanhava, fosse diferenciado do da turma. Então, enquanto a turma caminhava, multiplicando para aprender a divisão, Maria Eduarda passou o ano inteiro somando e subtraindo, né? Então, para mim, eu não estava nem aí se o terceiro ano as crianças tinham que sair multiplicando e dividindo. Para mim, a vitória era se pelo menos ela somasse. Porque aí, quando ela passasse para o quarto ano, ia começar uma multiplicação. Se não fosse no quarto, ia ser no quinto. Então, primeiro, a gente, enquanto profissional, tem que acreditar no nosso trabalho. Porque a gente que é mãe, quer o melhor para o nosso filho. E a gente fica ansiosa. Então, a gente precisa de profissionais que digam assim: Tereza, acredita em mim. Duda, esse ano, terminou o ano somando e subtraindo. Mas ano que vem eu vou conversar com a professora, a gente vai dar continuidade a esse trabalho, vai começar a multiplicação. Não importa se a turma está em fração. O que importa é que ela está aprendendo realmente a somar e a subtrair. Ela não está no terceiro e quarto ano, a mãe dizendo a todo mundo: ei, está no terceiro e quarto ano, acompanha tudo tal, e a menina não soma, não subtrai, não faz nada. Então, é justamente essa questão, passar para um conteúdo quando a criança já tem adquirido. Agora, não vamos generalizar. Eu não estou aqui dizendo, por exemplo, que um assunto de história, geografia, não, o menino vai ter que passar 100 anos nesse assunto. A primeira coisa que botem na cabeça de vocês: cada ciclo, a adaptação curricular ocorre de uma forma diferente. A minha filha passou do primeiro ao quinto ano, nota 10 em inglês. Acompanhava o livro de acordo com a turma. Quando chegou no sexto ano, não deu mais. Ela não conseguiu mais acompanhar a gramática. E aí fomos fazer toda uma adaptação de inglês a uma criança que durante a educação infantil e o Fundamental 1 nunca precisou de uma adaptação em inglês. Era a mesma prova da turma, acompanhava tudo, e no sexto ano precisou de uma adaptação de inglês, porque não conseguiu mais acompanhar cognitivamente a gramática do Fundamental 2, que é muito mais complexa. Então, por aí vocês veem que essa adaptação curricular, ela vai da educação infantil até lá em cima. Ela só vai depender dos profissionais que a fazem. Pode passar, não. Organizar atividades de acordo com o nível cognitivo, motor e emocional da criança.
Às vezes as pessoas perguntam, Tereza, o pessoal da psicopedagogia jamais me faria essa pergunta, que dominam muito bem, diga-se de passagem, como a gente vê o nível cognitivo da criança? As provas de Piaget é um dos melhores exemplos que a gente tem. Você ter a oportunidade de pegar as provas operatórias de Piaget e no início do ano você triar o seu aluno, você já dá conta ali do programa de matemática dele, porque aquelas provas elas já vão te dizer em que nível o menino está, se é pré-operatório, se é operatório concreto, se está pré-operatório e operatório concreto, por exemplo. Eu não vou botar o menino para fazer conta sem material concreto, eu tenho que ter o material dourado, tampinha, lápis. Então a gente sabe que observar o nível cognitivo da criança, motor e emocional, é o primeiro passo. Agora, pelo amor de Deus, como mãe, eu faço um pedido. Não passem o primeiro e o segundo bimestre inteiro percebendo o aluno. Ah, porque eu estou percebendo, porque o ano passa, os dias vão passando e para aquela criança isso custa. Custa para a família que está fazendo investimento, custa para a criança que também tem o anseio de aprender, né? E às vezes a gente passa tanto tempo percebendo, avaliando, analisando. Quando vê, chegou agosto, é quando você vai arregaçar a manga porque finalmente descobriu o menino e o ano acaba e já vem outra professora. Então a gente tem que ser ágil. E a gente só é ágil botando a mão na massa e arriscando. Realizar avaliações contínuas, não apenas do desempenho do aluno, mas também das estratégias utilizadas. Então, hoje em dia, a gente escuta muito assim nas escolas. A avaliação da gente é contínua, a gente não dá nota só numa prova, né? Junta as atividades da diária com a prova bimestral, com os testes que é feito. A gente tem que ver essa questão da avaliação contínua, que a avaliação contínua não é juntar um monte de nota para poder dar uma nota final. A avaliação contínua, na minha opinião, é você sempre estar reanalisando e analisando o material didático que você está elaborando para aquela criança. Não é você estar elaborando avaliações, não. A gente continuamente, toda semana eu olho as atividades, aí dou uma notinha, aplico uma avaliaçãozinha. Não, isso não é avaliação contínua. A avaliação contínua é acima de tudo, ter o seu planejamento específico daquela criança especial, para você poder sentar e olhar assim no final de semana, à noite, a hora que o professor tem para planejar. Olha, isso aqui deu certo, continua, isso eu tenho que aprimorar, isso eu vou modificar, isso eu vou repetir, isso aqui dá, essa mesma atividade dá para adaptar para outra disciplina, porque se você não tiver um planejamento específico, não caminha. Você vai ser aquela pessoa que pega atividade na internet e joga para a criança, que xeroca de um livro didático e joga para a criança. E quando uma mãe ou um profissional te questiona, qual é o objetivo? Nem você sabe. Pode passar. Registrar em um diário pessoal o desempenho do aluno de acordo com os acontecimentos semanais. Organizar um relatório bimestral. Por que isso? Porque quando as provas são adaptadas, a gente sabe que aquela prova adaptada, em termos de nota, é diferente daquela prova tradicional que é feita para os outros alunos. Então, muitas vezes, a criança especial, ela precisa, por exemplo, de mais tempo. Enquanto eu dou 40 minutos, mentira! Enquanto eu dou 40 minutos para uma criança, para um aluno fazer uma prova, às vezes a criança especial precisa de 1h30, ela começa hoje e conclui amanhã. Então, o que é que acontece? O relatório, a gente vai poder descrever como aquela criança fez aquela avaliação. Foi com intervenção, foi com mediação, foi dividido em mais de um dia, porque quando acontece da mãe lhe pedir um relatório para levar para um profissional, para um neuropediatra, para o psicólogo, para o fono, para o psicopedagogo, você tem aquilo descrito e registrado, porque isso aqui, esse HD é muito falho. Então a gente precisa ter esse material arquivado, anotado, para poder a gente ter subsídio no nosso relatório. Pode passar. O livro didático de acordo com o nível cognitivo da criança. Então não é obrigado, se o menino é do 4º ano, todos os livros ser do 4º ano. Pode ser que o de ciência seja o de religião, o de inglês e o de português e matemática seja do 2º ano. Então a gente tem que ver essa questão do livro didático. A substituição do livro didático também por atividades elaboradas pela equipe escolar. Pode passar. Provas elaboradas de acordo com o nível cognitivo da criança. Eu costumo dizer muito assim, quem trabalha com deficiente mental tem uma coisa que é sagrada. Prova objetiva e tempo para prova diferenciado.
Hoje em dia as escolas elas são programadas para o Enem e para o vestibular. Então tudo é contextualizado. Para você perguntar à criança como é seu nome, vem uma questão com 5 linhas para o menino ler e abstrair que ele tem que botar o nome dele. Com as crianças com comprometimento cognitivo, a gente tem justamente que o quê? Enxugar. Enxugar e reduzir não é subestimar. Enxugar e reduzir é você ter respeito pelo seu aluno. Né? Você saber o que ele tem condições, o que ele aprendeu, o que você também trabalhou com ele, e aí você elaborar questões objetivas. Aí é onde entra o tradicional que tanta gente condena. Tereza, o que é questões objetivas? Cruzadinhas, complete, perguntas diretas e objetivas, questões de marcar, associar a primeira coluna com a segunda. Todo mundo aqui foi desse tempo e ninguém ficou burro, tá? Todo mundo aqui sentado me assistindo. Isso